Obrigado, louvor. Depois a gente continua mais. Amém? Você está feliz por estar aqui? Eu estou muito feliz, amados, de ter você aqui nessa igreja. Por causa da sua vida, nós somos motivados a andar certo. Você acredita nisso? Por causa da história que Deus tem para com você, Deus me motiva a andar de uma maneira digna do chamamento, para fazer aquilo que Deus preparou para essa igreja, para fazer aquilo que Ele quer fazer nessa igreja, apesar de nós. Aleluia. Quem foi impactado esses dias? Quem recebeu algo da parte de Deus especificamente? Amados, eu posso te dizer que eu estou satisfeito. Se eu puder encerrar o culto aqui agora, a gente vai para casa. Porque o que Deus colocou no nosso coração é poderoso demais. Mas deixa eu dizer para você, Deus nunca nos deixa de mãos vazias, quando temos expectativas nele. Sempre Ele tem mais. Nós aprendemos que nós devemos andar em unidade. Desde quinta-feira, ouvindo que Deus só age através do corpo. Quem acredita aqui que é membro do corpo de Cristo? Então se prepara para Deus te usar. Eu vou dizer isso de novo para você se animar mais. Quem acredita que é membro do corpo de Cristo aqui? De verdade, a Vera. Se prepara, porque Deus quer te usar. E os campos estão brancos, esperando mais trabalhadores. Aliste-se, ajunte-se a esta carruagem. E nesse mesmo culto nós aprendemos que não estamos disputando nada com ninguém. Não estamos disputando espaços, mas somos interdependentes. O olho não pode dizer que só porque ele não é boca, ele não faz parte do corpo. O ouvido não pode dizer só porque ele não é outra parte, ele não faz parte do corpo. Todas as partes interessam. E nesses 13 anos Deus vem forjando o caráter. Vem ensinando a mim e a você que só existe um meio de vencer esse mundo. Quem sabe aqui? Diga, pela fé. A nossa fé é que vence o mundo. Mas essa fé ela opera de um modo diferenciado. Não é simplesmente ter informação, porque fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, amém? Isso é a forma de fé chegar para mim e para você. Mas essa fé é ativada, ela opera, ela tem um funcionamento pelo amor. Ela seria infrutífera, seria barulho. Seria como o baterista tocando ali naqueles pratos, símbolos retinantes, zoada. Deus não nos chamou simplesmente para fazer barulho e chamar a atenção com a zoada. A única forma que vamos ser reconhecidos como os discípulos é andando no amor de Cristo. E sabe, amados, conhecendo o amor de Cristo, a gente consegue viver a plenitude de Deus. É esse o nosso tema aqui. Vivendo o amor de Cristo e andando na plenitude de Deus. Sabe, tem coisas que ainda não está acontecendo 100%. Quem concorda com essa verdade aqui? Mas eu quero dizer para você, quantas pessoas se perderam no meio do caminho? Quantas pessoas desistiram, até nessa igreja mesmo? Quantas pessoas deixaram de seguir a fé que antes tinham? Por causa de pessoas, por causa de sentimentos, por causa de confusão mental, por desacreditar da palavra de Deus, ou por alguma outra situação que o levou a se afastar. Outros se afastaram porque Deus os direcionou a estar um tempo aqui com a gente e ir para outro local. Estamos em paz com essas pessoas, mas não estamos satisfeitos com as pessoas que saíram feridas, com as pessoas que saíram magoadas. Porque, amados, nem eu, nem ninguém, nem absolutamente nada deve te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mantenha isso sempre como alvo do seu coração. Deus quer te ver numa crescente. Vou dizer isso de novo, Deus quer te ver você numa crescente. E sabe, como o pastor falou, o pastor Júnior ministrando aqui, para estar na presença fomos favorecidos, mas por causa da presença também somos favorecidos. Quem tem Deus no coração aqui? Então se prepara, está chegando. Não vai ser pelo teu preço, mas vai ser no bolso de Deus. Aleluia. Somos da fé.
Somos da fé. Nós chamamos à existência coisas que ainda não vemos. Somos o povo que fala conforme o Espírito de Deus nos motiva, porque nós recebemos o mesmo Espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. O que você tem falado? O que você tem declarado sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja? E aqui não é uma pergunta, é uma afirmação. É isso que você tem recebido. Ah, mas eu estou vendo que está parecendo que Deus está me contratando como um Rambo. Só vem batalha, só vem guerra. Até agora não chegou na vitória. Quem disse a você? Quem disse a você que você está derrotado no meio desse batalhão? Quem disse a você que você deve desistir porque as coisas começaram a dar contrário? Deixa eu dizer para você, eu aprendi, como o pastor Daniel falou, né? Que aquelas mulheres do cocó que oram, parece que quando a bênção está na esquina para acertar, as coisas arrocham, né? Começa a celebrar antes de amanhecer. Porque é certo, assim que amanhecer, a alegria está lá, batendo na tua porta. É melhor você celebrar antes de ver a alegria, porque isso é fé. Se a coisa está dando ruim, ainda no contexto do natural, se prepara. Abra sua boca em fé e comece a mandar soltar aquilo que é seu por direito. E declare: Senhor, eu sei, está tão perto, por isso a resistência está aumentando. Está tão próximo de mim, que eu estou quase sentindo o calor do fogo da presença. Disso que eu estou desejando, disso que eu estou alinhando o meu coração diante do Senhor. A Bíblia diz que agrada-te do Senhor, e Ele, o Senhor, satisfará os desejos de quem? Do meu coração. Como é que eu devo fazer primeiro? Eu devo me agradar do Senhor. Lembra? O pastor pregou aqui ontem também sobre José. José, naturalmente, foi contado como escravo. Por causa de um sonho que Deus colocou no coração dele, de engrandecê-lo acima da sua família, ele foi desprezado, foi lançado fora da presença da família, foi vendido como escravo. Antes teve o pensamento dos próprios irmãos de tirarem a vida dele. Olhando para isso, o mesmo texto que fala dessas situações, diz que o Senhor era com ele, por isso ele veio a ser homem próspero. Escravo, separado dos pais, do local da bênção. Isso me faz pensar sobre o texto que diz: em lugar da vergonha tereis dupla honra. Mas José estava preso. Ele foi como escravo para a casa de Potifar. Por causa da mulher de Potifar, foi preso, envergonhado, por causa da fé dele em Deus, de se manter puro, de não desejar o errado, vai para a prisão. E na prisão, onde diriam alguns, dizendo: está vendo esse menino, é azarado demais. Tudo que ele faz dá errado. Tudo que ele fala dá errado. Não, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. E ele mesmo na prisão também prosperou. Ao ponto de o Espírito de Deus que estava sobre ele para fazer algo, trouxe revelação e favor de Deus. A pessoa que foi favorecida esqueceu, por uma jesuicidência, posso dizer assim. Faraó comenta algo e o homem se lembra: ah, Faraó, tem um judeu preso. E ele me revelou que isso que eu estou fazendo aqui, te servindo de novo, aconteceria. E ele é levado diante da autoridade maior, da maior potência na época do mundo, para gerenciar e cuidar da vida das pessoas que o desprezaram. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar onde ele foi escravizado, vendido como alguém desprezado, Deus o colocou como o segundo em comando. E a Bíblia diz que Faraó só mandava nele, mas tudo que era de Faraó, quem mandava era José. Ao ponto de, se José quisesse tirar a vida de qualquer pessoa, ele não seria questionado, porque ele estava sob autoridade, e com autoridade, para fazer assim. Eu não vou dizer que Deus vai te dar a chave da vida de alguém.
De maneira nenhuma. Deus em Cristo está entregando a chave da sua vida para você gerenciar. A partir de hoje, com o conhecimento que nós temos, com a maturidade espiritual que nós temos, mesmo você que está chegando pela primeira vez nessa igreja, mesmo você que está participando dessa festividade, no primeiro dia, como a irmã ali chegou, né? Primeiro dia, já foi abençoada, já foi alcançada e já disse que está ligada à visão. O que eu tenho a dizer para ela é: seja bem-vinda. Pega o bonde, que a gente vai para o céu. Deus tem favorecido a gente de uma maneira tão grande, que Deus colocou de novo, por meio de Cristo, a direção na nossa mão. E tudo que Ele pede é: escuta a voz do Espírito. Quem tem ouvidos espirituais aqui para ouvir o que Deus tem? Prepare-se. O ano de 2021 não é uma palavra de reforço somente para você gravar, para que uma mentira seja feita como verdade para você. Não. Eu estou dizendo, o ano de 2021 ainda não acabou. E se tivéssemos no dia 31, às 11h59, 59 segundos, Deus ainda é poderoso para mudar a história de uma vida. Continue crendo. Porque mesmo que você não veja, Deus está trabalhando. Os céus nunca pararam. Os céus nunca deixaram de mover-se a favor daqueles que creem no Senhor. Você crê? Esses 13 anos, amados, eu posso contar as histórias de alguns aqui. Homens que hoje são casados, eu vi meninos e meninas, né? Adolescentes que se tornaram homens. E aqui o pastor de Lucas que o diga, né? Esse menino virou homem, pai de menino. Do branquinho. Amados, quantas histórias Deus escreveu nesse tempo. Não nesse templo, mas nesse templo que é você. Tem coisas gravadas em você que o diabo não pode apagar. Ele nem consegue. 13 anos que Deus marcou com fogo e aço sobre as tábuas do teu coração. Palavras de amor eterno. Zelo e cuidado da parte de Deus nos trouxe até aqui. Se o Senhor foi fiel até aqui, o que é que Ele vai ser mais amanhã? Quem sabe? Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O negócio é que no meio desse todo sempre de Deus, entre o hoje, o amanhã e o sempre, estamos nós. E nesse processo Deus não muda, mas Ele nos muda. Processos, lembra? Pastor Daniel começou falando sobre isso. Processos forjam caráteres. E o nosso caráter está sendo aprovado nesses 13 anos. Coisas que pareciam difíceis e impossíveis. Eu vou te permitir, aos primeiros da frente aqui, você que está aí atrás, a partir da metade, pode olhar para frente. Olha para trás. Sabe quem são essas pessoas? Seguidores de Cristo. São pessoas que, como você, acreditam em Jesus Cristo. São pessoas que, como você, têm uma fome e uma sede, que deve e pode e vai ser saciada. Quem acredita aqui? Na provisão do Senhor e na ampla suficiência. Amados, se a gente conseguisse ver o nosso futuro, talvez nos assustaríamos. Deus não vê uma igreja pequena. Deus não vê uma igreja simplesmente somente como um fundamento e uma semente da fé de alguém. Deus projeta o futuro sempre. Por isso que pessoas, quando pegam uma igreja no início ou em meio a dificuldades, às vezes se assusta com o processo. Porque se Deus mostrasse o processo, eu confesso a você, correria de largo. Mas graças a Deus, que Ele nos dá revelação progressiva daquilo que Deus tem. Eu me lembro que estivemos aqui olhando a terra, vendo bem no início essa igreja, e de maneira nenhuma subiu no meu coração que eu seria o pastor dessa igreja. Mas desde que a gente veio, eu e a minha casa, viemos com a intenção de ajudar você a crescer.
de fazer com que os pastores que passaram por aqui e foram homens de Deus, em seu início, em seu meio, até aqui, Deus tem levantado pessoas com o coração certo, que podem errar, por decisão própria, mas nunca por decisão de Deus. Pastores passaram, histórias foram contadas, histórias foram atrasadas, adiantadas, algumas pessoas se dispersaram no meio, mas Deus permaneceu fiel com o propósito da Verbo da Vida Vitória. 13 anos Deus dizendo, vai ter uma igreja da palavra da fé nessa cidade. 13 anos Deus fazendo famílias olharem para esse local e desejarem estar aqui congregando. E olha, amado, onde nós estamos, não é o nosso prédio. Isso quer dizer que Deus vai te abastecer de uma maneira tal, por causa de uma ligação no Espírito, ao ponto de você prosperar tanto, que nós vamos ter que decidir qual prédio dizer não. Eu creio de todo o meu coração. Essa igreja não nasceu para ficar alugando simplesmente espaço. Eu creio que isso aqui vai ficar por um tempo, até o Senhor decidir que a gente consiga comprar. Mas tem algo maior. Tem algo maior para mim e para você. E lembra, você não é mais um neném de 8 anos, de 7 meses, como Lael. Mas você agora, mesmo sendo novato, agregando agora a essa visão, você tem 13 aninhos. Você nasceu como filho cearense, quase com 15 anos. Você foi incluído numa maturidade. E Deus vai contar contigo. Deixa eu dizer para você, Ele não vai te deixar sem ferramentas. De fato, Ele nunca te deixou sem ferramentas. Se Ele te chamou, é porque Ele antes colocou algo dentro de você. E vai prosperar. E vai avançar. E vai crescer. Quem lembra que eu falei aqui sobre sede e fome? Isaías. Livro de Isaías, capítulo 55. Versículo 1. Quem tem sede de Deus aqui? Vou perguntar de novo, quem tem sede de Deus aqui? Veja que a preocupação de Deus não é saber em como te prover, é saber como está a sua sede. Quem tem sede? Todos vós, quantos? Quantos? Fica ligado, amados. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Você já tentou entrar em um local e conseguir algo e sair satisfeito com esse algo sem pagar por ele? Em alguma coisa do mundo? Se não foi um bingo? Se não foi algo de graça que você participou lá e de uma maneira ou outra uma sorte caiu sobre você? Deixa eu dizer para você, Deus não fez loteria, nem faz loteria. Deus enviou Jesus para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna não é só para o mundo vindouro, para o que está por vir, mas para esse momento de agora, viver uma vida plena de Deus, de satisfação e realizações em Deus. Se Deus foi fiel até aqui, Ele o será para todo sempre. Se Ele me chamou para fazer algo e eu ainda não estou vivendo esse algo, eu prefiro me corrigir, tomar de novo as direções que Ele tem e voltar a funcionar. Se prepara que os evangelismos dessa igreja aqui vai voltar para a rua.
Nós estaremos de porta em porta, de casa em casa, de bairro em bairro, porque o Senhor quer alcançar essa cidade para Ele. Ah, mas tem outras igrejas pregando. Fica tranquilo, nós estamos no mesmo barco. Enquanto Vitória ainda tiver alguém clamando por salvação, tem um Deus que salva. Enquanto estiver uma igreja orando e pregando a palavra, pessoas vão ser factíveis a cair na rede. Porque você foi chamado para ser pescador e pescadora, para não dizer que o pastor não falou das mulheres, de homens e mulheres, de jovens e crianças. Essa igreja vai ser conhecida com um anzol muito afiado. Pesque e leve. Não é pague e pesque não. É pesque e leve. Sem preço. De graça. Pela graça. Conforme o próprio Senhor nos deu. Como Ele nos entregou, assim vai ser comigo e com você. Eu quero te convidar a olhar para as tuas mãos benditas aí. Não se preocupe, não é para se ler sua sorte, nem saber qual é o seu signo. É para dizer para você, eu sei que você já sabe, essas mãos são poderosas. Essas mãos são capazes de prosperar em tudo o que se bota para fazer. Em tudo que você põe as mãos, prospera. Isso quer dizer, se você, quem crê aqui sobre cura divina? Quem crê aqui que o livro de Atos ainda não foi encerrado, o último capítulo? Você crê? Se prepara para Deus usar essas mãos. Porque você tem fé, alguém vai ser alcançado. Porque você decidiu crer no Senhor. Mudança de histórias estão começando a partir da sua atitude. E o verbo da vida, Vitória, está chamado para ser um rapazinho e uma mocinha que tem resultados, que já tem responsabilidades, a ponto de chegar à maturidade perfeita. Viver a plenitude de Deus é você saber que tem algo aí fora, que para muitos pode custar alguma coisa, mas para mim e para você, se tivermos sede de Deus, vai ser de graça. Vai ser leve, rápido e fácil. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso para me satisfazer? Não, Deus quer diga isso. É Deus quem quer satisfazer no nosso coração. É Deus quem quer realizar o bem que desejamos. Agora o que é que eu preciso fazer? Crer nele de todo o coração. Alinhar os meus pensamentos, projetos e planos ao que ele tem como propósito para a minha vida. Isso nem necessariamente quer dizer que você vai deixar aquela faculdade que você está fazendo. É lá nesse local que Deus colocou como projeto de vida, que Deus quer fazer você prosperar. Quer fazer você crescer. E eu sei que a vida cristã é uma vida crescente, amados. Largo e espaçoso é o caminho que dá para a morte. Estreito é o caminho que dá para a vida. E algumas pessoas olham para isso e dizem, quão sofrido é o evangelho. Não, o evangelho não é sofrência não, amados. Evangelho é notícia boa. Evangelho é poder de Deus para mim e para você. O evangelho não está dizendo que no caminho não teremos pedras que possam fazer tropeçar. No evangelho está dizendo que se tropeçar, o Deus vai fazer anjos pegar você pelas mãos e não deixar você tropeçar. No evangelho está dizendo que no meio da tempestade, que bate na casa do ímpio, que bate na casa do justo, tem uma diferença. É o praticar da palavra. Quem já tem palavra o suficiente aqui? Que você consegue crer. Pelo menos um versículo. Um versículo que é a tua cara. Eu vou mostrar uma página aqui, que eu não sei com quantas cores eu pintei minha Bíblia. É o que eu escolho meus versículos pessoais. Tem o livro de Provérbios. Eu acho que ele é meu. Salmos. Jó também está arriscado, tá? Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu estou querendo mostrar para você o caminho sobremodo excelente da palavra. Se a palavra não for exaltada, a obra de homem nenhum prospera. Se a palavra de Deus não tiver a primazia, voltando para o símbolo retumbante,
é só zoada, é só informação. O que adianta você ter uma informação e não ter a sabedoria de praticar com essa informação? É conhecimento perdido. É um tempo que você acumulou e o tempo não volta atrás. Você não tem como voltar no tempo, por mais que você tenha assistido filmes de ficção científica, onde a máquina do tempo controla o tempo e eles voltam para refazer aquilo. Não existe isso na vida real. O que existe na vida real é oportunidades, que Deus toda vez coloca diante de nós. Lembra, o pastor de Lucas leu aqui. Que oportunidade que ele leu? O Senhor aumenta a sementeira. A oportunidade de plantar sementes. E a gente tem aprendido aqui que a semente ela é opcional, mas a colheita não. É certo como vive o Senhor, tudo que o homem plantar, isso colherá. Tudo que nós produzimos no reino do Espírito vai gerar para nós eterno peso de glória. Estamos entrando numa nova fase. Estamos entrando em um novo período de crescimento, de maturidade, de ajustes. E amados, não se entristece se um dia o Espírito Santo te pegar de um local onde você já está funcionando e te colocar em outro. Porque Deus não pega vagabundo. Perdão pela palavra. Deus não pega vagabundo. Deus pega pessoas ocupadas, que trabalham. Rogai ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores, quer dizer que pessoas que trabalham. Talvez você esteja ocupada com algumas coisas suas. Talvez você esteja ocupado com algumas coisas lícitas de verdade para você. Mas Deus quer te chamar para pegar no arado justo, sem olhar mais para trás. Nós contamos os anos aqui para saber das experiências, em que estação estamos. Mas Deus, desde que você estava ainda sendo gerado do coração dele, sendo massa informe no ventre da sua mãe, ele escreveu uma história por causa de um propósito. E eu e você é que nascemos para o propósito. Não foi Deus que fez algo porque nós nascemos. Porque Deus fez algo, nós nascemos. É assim a realidade nova no Espírito. Porque Deus fez algo em Cristo. Eu criei, recebi e sou feito filho de Deus. E por ser filho de Deus, favor e graça nos acompanham todos os dias da nossa vida. Sabe, amados, pode ser que um dia o Senhor diga, e eu não estou dizendo que isso está acontecendo, amém? Cláudio e Neide, Milka e Tiago, vaza. O que você vai fazer? O que você vai fazer com o que Deus colocou na sua mão? Porque essa igreja não é minha. Essa igreja não é de Lucas. Essa igreja é do Senhor. Pensa bem sobre isso. Porque nós estamos enraizados na palavra. Que no dia que o Espírito Santo disser, vamos, I go away. Mas não é tempo não, calma. Nós estamos aqui para lançar. Nós estamos aqui para levantar propósitos. Nós vamos chegar em você. Quem está esperando uma vez aqui? Me ajuda aí, rapaz. Só o irmão Progresso e André. Se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, vai ser ligado aqui na terra. Porque no céu tem propósito para isso. Vou perguntar de novo para te dar uma chance de trabalhar. Quem está querendo algo aqui? Se prepara. Deus ouviu. E Deus vê a intenção do coração. Talvez você não fique num púlpito, feito o pastor empurrando para lá e para cá. Deus vai te colocar em situações e com pessoas que precisam muito de Deus. E você vai ser Deus para essas pessoas. Você vai ser a água que dessedenta. Você vai ser o socorro para a pessoa que está numa urgência. Você vai ser a mão que ajuda, você vai ser a mão que levanta, você vai ser o Espírito de Deus naquele local, porque Ele habita em você, sim ou não? E vai mudar histórias.
Ah, pastor, mas eu não posso ligar para o senhor não para pedir ajuda. Pode e deve, amados. É para isso que se levantam pastores na igreja. Para que ele seja como um socorro para o pastoreio. O serviço do pastoreio é cuidar das ovelhas. Mas, e se o grupo de louvor não estiver lá? E se o pastor não estiver disponível naquele momento? Você vai ficar com quem? Esperar amanhecer e deixar o outro morrer? Ou morrer numa situação, quando o próprio Deus que muda as situações está dentro de você? Ou você vai agir em fé? Eu preciso ouvir a resposta. Diga, eu vou agir em fé. Porque onde eu vou, Deus vai comigo. Onde você estiver, Deus está com você. Aonde você vai, Deus vai com você. Aonde você decidir ir, praticando a palavra, se prepara. As bênçãos vão correr e te alcançar. Aleluia. Uma unção de cura se manifestou hoje pela manhã, amados. Quem recebeu cura aqui de manhã? Rompimento maravilhoso na área de saúde. Tem pessoas que estão assistindo e recebendo coisas que às vezes a gente aqui no local se deixa dispersar. Não deixe isso passar por você. Não deixe o anjo do Senhor passar sem te entregar a tua bênção. Receba tudo pela fé. Olhe com o propósito certo diante do Senhor. Deus tem muito mais além. Essa é a medida que Deus tem para mim e para você. Muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Conforme o quê? A força eficaz dele que opera em nós. Sonhos vão começar a aparecer para você. Sonhos grandes. Porque um adolescente, né, com 13 anos, ele começa a pensar no dia que vai começar o primeiro trabalho. Começa a pensar no dia que vai sair de casa, para ele agora tomar as decisões. Começa a sonhar com as finanças, sem que dependa de um ou de outro favor. O favor que um homem e uma mulher de Deus precisa é somente o favor de Deus. Isso é suficiente para você acertar, perdão. Aleluia. Aleluia. Não esqueci o que eu ia falar. Estou tendo uma impressão no espírito aqui. Aleluia. Aleluia. Eu oro para que seus olhos espirituais sejam abertos nesse momento para o que eu vou falar. E pegue pela fé. Deus quer fazer algo grande nessa cidade. E Ele vai contar contigo. Uma ideia simples vai chegar para você. Mas se você obedecer e ouvir o primeiro passo dessa ideia, coisas maiores, informações melhores, mais apropriadas vão chegar para você praticar. Ah, não se preocupa, Deus não vai gastar nenhum centavo seu, mas Ele vai te acrescentar em favor e graça e bens materiais, por causa da ideia que Ele vai te dar. Deus vai fazer essa igreja de grandes empreendedores. Grandes homens e mulheres prósperos o suficiente para abastecer a sua casa e abastecer o reino de Deus com favor e graça. Ou você acha que Deus não quer você bem? Bendito seja o Senhor que se alegra na prosperidade do seu servo. Deus vai te prosperar para você ter generosidade abundante. E você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. Porque Deus quer fazer-se grande na sua vida. E mostrar que o crente e o não crente tem uma diferença. Na casa do justo está a bênção do Senhor. E lá opera a vida. E na casa do ímpio, morte até que Jesus entre. E o que é que eu faço nesse meio termo? Eu vou lá e levo Jesus. Eu vou ser uma visita frequente na casa do doente, na casa do pecador, porque na igreja é fácil ser crente. Mas lá fora é onde está o sedento, é onde está o faminto. E Deus está te prosperando, te dando maturidade para você se multiplicar. Quem entendeu isso aqui? A vida que Deus te deu, ela é superabundante. Não tem no nosso meio quem aborte.
Não tem no nosso meio sonhos abortados, futuros descartados. As únicas pessoas que assim aconteceram com sonhos de Deus e foram abortados na vida dele, foi porque ele desistiu do sonho de Deus. Mas para mim e para você, Deus tem o melhor, o maior. As coisas desejáveis da parte de Deus vão acontecer. Sabe, amado, eu tenho um sonho no meu coração, de não só, como o meu nome é Cláudio Pedro, não só de andar como Pedro, essa sombra que me persegue, funcionando com a unção do outro Pedro. Eu quero passar na rua e pessoas que estão doentes se levantarem. Agora a pergunta que o Espírito Santo fez há um zilhão de anos atrás, quando eu desejei isso. Você está pronto para pegar o posto com o preço nessa posição? Porque muitas das pessoas vão se levantar e dizer isso é charlatanismo. Essa pessoa que se curou aí não estava doente, só fingiu. Mas não se preocupa não. O testemunho da verdade às vezes vai ter gente que vai se levantar, 38 anos cego, 28 anos aleijado, estava na porta do templo, estava na porta do milagre, o anjo mexia as águas, mas Deus vai levar você para perguntar o que é que queres que eu te faça. Ah, não se preocupa não, você não vai ser envergonhado não, porque ele disse que se alguém crer, você é crente? Aí você vai poder impor as mãos e essa pessoa vai ser curada. Essa pessoa vai ser levantada. O que eu creio que hoje Deus está falando para mim e para você, é que com o amor que Ele já derramou no nosso coração, e com a disponibilidade de favor e graça que Ele tem para mim e para você, nós podemos ganhar toda a vitória para o Senhor Jesus Cristo. Independente deles frequentarem nossa igreja. Mas se eles frequentarem a igreja, corpo de Cristo, eu danço e celebro. Porque para isso nasci e para isso você nasceu. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E você é o quê? Como? Fala agora para eu acreditar. Diga, eu sou filho de Deus. Se prepara, vai começar a aparecer obra do diabo diante de você. Para você se lambuzar? Não, para você destruir. Porque agora você tem conhecimento e maturidade, que é na força dele, é por causa dele, é no nome de Jesus. E por causa do nome de Jesus e o merecimento de Jesus, nós vamos andar à luz desse conhecimento, tendo os resultados esperados. Amados, foram 13 anos de sementes de palavra de fé, 13 anos de histórias contadas, choros muitas vezes. Irmã Tati chegou por causa de uma menina, né, que estava frequentando a igreja, às vezes até sem ela saber onde estava. E hoje irmã Tati, formada no Rema, reclamando dos horários da pregação, que ela disse que tinha vergonha de falar, agora reclama do relógio, porque se deixar ela pregar a noite toda. Ou seja, Deus muda histórias. Deus mudou histórias aqui. Se a gente fosse dar testemunho, espera dia 31. Guarda aí, não gasta não. Se a gente fosse dar testemunhos de pessoas aqui, dos que chegaram para mim, tá? Fora os que não chegaram. A gente passaria um ano inteiro dando testemunhos nessa igreja. Por causa da bondade e fidelidade do Senhor. Aleluia. E você faz parte dessa história. Você faz parte desse sucesso. Se a igreja funciona é porque você recebeu da parte de Deus e está fazendo funcionar. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Você pode ser grato a Deus por esse momento? Pai, muito obrigado. Porque o Senhor nos fez ter comunhão, ter um local de crescimento, ter uma igreja para congregar, ter uma influência do Espírito Santo através de homens e mulheres de Deus que pregaram e influenciaram a nossa história. Somos tão gratos a Ti, Pai, pelo preço pago por vidas que se desgastaram para que essa igreja funcionasse, Pai. E nós que entramos agora no favor, Pai, das coisas já estruturadas, das coisas que estão se estruturando, nós somos gratos a Ti, Pai, porque preço alto foi pago, o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz do Calvário. E somos tão gratos, Pai, porque hoje podemos celebrar diante do Senhor
13 anos de existência dessa igreja. Até aqui o Senhor tem levado e sustentado com um braço forte. Com asas de águia, o Senhor tem nos levado às alturas, Pai. E tem nos feito ver sonhos grandiosos, propósitos nas vidas dos irmãos. Eu creio, Pai, que o Senhor vai fazer muito mais. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, tempo de graça e favor, tempo de restituição daquilo que havia se perdido, Pai. E conforme a Tua palavra, o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai fugir. Obrigado pelo Teu anjo que acampa-se ao nosso redor e nos livra de toda a tentação, de todo o mal que possa se levantar. Obrigado pela luz da Tua palavra que esclarece o nosso entendimento, que dá luz, revelação, conhecimento verdadeiro, de que o Senhor não muda, de que o Senhor é fiel, de que as promessas, tantas quantas são, temos em Ti o sim e o amém por meio de Cristo. Obrigado porque o eterno laço de amor, que foi feito por meio de Cristo Jesus na sua obra salvífica, não deixa que sejamos apartados de Ti, mas fomos aproximados como filhos, fomos aproximados como herdeiros e co-herdeiros de todas as coisas por meio de Cristo. Somos tão gratos, Pai, pelo ar que respiramos, pela vida que nós temos, pela igreja que nós temos, pelas muitas pessoas que vão chegar nesse lugar e vão ser impactados por uma visão de excelência, por uma visão de cuidado e zelo da parte de Deus. Pai, muito obrigado pelas muitas correções, porque sem as correções nós nos perderíamos no caminho. Obrigado porque o Senhor nos fez sair da vida de neófitos e meninos espirituais, para estarmos crescidos diante do Senhor. E cremos no tempo de chegar à varonilidade perfeita, Pai. O tempo da maturidade exata que o Senhor quer. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer acontecer nessa cidade. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer em cada casa, em cada família. Porque o Senhor é poderoso, Pai. Aleluia, para realizar sonhos. Para colocar projetos grandiosos nessa cidade. De grandes cruzadas, grandes evangelizações, grandes movimentos do Espírito, Pai. E eis-nos aqui, diante do Teu altar, com fome e sede da Tua presença, com fome e sede da Tua justiça, querendo ser descedentados, querendo ser alimentados com a Tua verdade. Guia-nos, Pai, a Tua boa mão, guia-nos com o Teu Espírito, para vivermos uma vida excelente diante do Senhor, com temor e santidade. Livra-nos de tudo que nos traz contrariedade ao Teu coração, que sejamos puros de coração, que sejamos simples, Pai, aleluia, mas a prudência esteja no nosso coração também, Pai, para que possamos perceber o tempo e as estações. Pai, como o Senhor é gracioso, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Senhor, meu coração se enche de gratidão, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, mesmo que ainda não vejamos tudo sendo realizado, algo começou, algo foi realizado, começou uma construção por dentro, Pai, e todo o fundamento começa de baixo para cima, mas eu creio na estrutura crescendo, eu creio na formidável estação dos tempos em Deus, celebrações poderosas de cada evento, Pai, pequenas celebrações a grandiosas celebrações, mas não vamos deixar de celebrar a verdade do Senhor. Não vamos deixar de celebrar as estações, os tempos e os modos que o Senhor tem colocado diante de nós. Porque o conhecimento vai chegar. Revelação vai chegar. Poder está disponível. E eu creio. Aleluia, eu creio, Pai, de todo o meu coração. Chamados estabelecidos em Ti. Propósitos alinhados com o Teu propósito. Visão aberta daquilo que o Senhor tem para a sua vida pessoal. O Senhor iluminando os olhos do entendimento. Aleluia. Aleluia. E eu sei, Pai, vai chegar o tempo da plenitude. Como foi para revelar-se o Cristo na plenitude dos tempos, vai chegar a plenitude do tempo do conhecimento e da maturidade na vida de cada um de nós. E vamos viver à altura do nosso chamamento. Vamos viver à altura do que Deus nos chamou para viver. Vamos proporcionar para a vida de outros aquilo que Deus proporcionou por meio de missionários evangelistas, Pai, que levaram a boa notícia do Evangelho para o nosso coração. Alcançaremos mais. Chegaremos mais longe. Porque o Senhor e a sua presença está conosco.
haverá descanso, haverá renovo, haverá restituição, haverá ampla suficiência, haverá proteção por todos os caminhos, porque o Senhor certamente endireitará as nossas veredas, aleluia, aplanará diante de nós as estradas. O Senhor vai fazer com que o deserto tenha águas, e águas que geram vidas. Eu creio, Pai, numa multidão correndo e se ajuntando a essa carruagem. Obrigado, Pai, porque a nossa igreja é próspera, crescente e triunfante. Nossa igreja é abençoada e abençoadora. A nossa igreja, Pai, nesses 13 anos vivemos desafios, mas fomos conquistados pela Tua vitória. Fomos abraçados pelo Teu favor e fomos alimentados dia após dia com a Tua justiça. Não tem quem nos convença que o Senhor não é fiel. Não tem quem nos convença que o Senhor não pode realizar nada. Não tem ninguém na face dessa terra que faça com que eu e meus irmãos desviemos, porque o Senhor estabeleceu morada no nosso coração. Somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos a Ti. Oh, aleluia. Tem alguém aqui sentindo algum incômodo no corpo? Você pode levantar suas mãos aí, pela fé. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, você não para um movimento sem fazer algo. Continua com a mão levantada, vocês que levantaram a mão. Aleluia. Em nome de Jesus, tudo que está causando incômodo, tudo que está causando dor, tudo que está causando desconforto agora, em nome de Jesus, eu repreendo pela autoridade que há no nome de Jesus. E o Espírito de vida que opera, aleluia, influenciando agora seu corpo mortal, trazendo restauração e restituição, trazendo normalidade naquilo que está obstruído, trazendo desobstrução. E em nome de Jesus receba a sua cura do alto da cabeça à planta dos seus pés. Nesse lugar onde você está, pela fé, pela fé, pela fé, receba tudo da parte de Deus. E não espere que o diabo te diga que você não recebeu. Diga: eu, em nome de Jesus, sou curado. Você crê? Assim será com você. Pastor, por que você não me chamou aqui para frente? Porque a imposição de mãos, amados, ela é para quem crê mesmo, mas também se você crê que você aí sentado recebeu, cadê? Quem recebeu aí? Vou perguntar de novo, quem recebeu aí sentado? É assim com você. Você não precisa que homens te toquem, você precisa tocar pela sua fé no Senhor. Porque a atitude no nosso coração, não o movimento no nosso corpo, mas a atitude até vai levar para você se movimentar. Mas porque você crê que Deus é poderoso para te curar, receba a sua cura em nome de Jesus. Pastor, parece que foi um intervalo. Não, amados, a unção está fluindo. Eu queria estar gritando, dançando, celebrando, até porque é uma festa. Mas Deus não vai deixar uma pessoa para trás, porque a multidão está empurrando e tocando. Ele sempre vai demonstrar virtude moral e poder disponível para curar. E lembre-se disso, o amor de Deus nos constrange. E Ele nos faz amar da mesma forma que Ele nos ama. Eu creio, amados, que chegou um tempo de você fazer sua festa, você e Deus. Eu não sei qual foi o propósito que você se aproximou de Deus. Seja qual for o propósito, saiba que Ele satisfaz o desejo do seu coração. Saiba que se você se agradar dEle, Deus vai te fazer crescer, amados. Se prepara porque você está sendo chamado para esse tempo, melhorar, se autoafirmar em Cristo, se colocar numa posição de serviço para com Deus, porque tem pessoas chegando com fome e com sede do conhecimento que você tem. Esteja disponível, tenha um coração ensinável, tenha uma mentalidade de reino, porque o Senhor é rei sobre você. Esteja disponível como um súdito obediente. Amados, eu fico esperando a ver no nosso meio, e eu sei que Deus não mudou, nem o Espírito Santo desistiu de demonstrar o seu poder, para confirmar a palavra. Se prepara para você fazer como Ananias, um dia tendo que orar por um tal de Saulo de Tarso. Mas você já parou para pensar sobre esse evento? O homem estava
cego num quarto, orando, jejuando alguns dias, e se viu sendo tocado por um homem chamado Ananias, que ainda nem estava chegando. E esse Ananias, na visão de Saulo de Tarso, dizia a ele tudo que ele fez, tudo que era contrário que ele estava fazendo, e dizia: irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que abrisse teus olhos e te fizesse cheio do Espírito Santo. Enquanto isso, o tal do Ananias está questionando Deus sobre, dizendo: Senhor, eu sei quem é esse cara. Esse tal de Saulo, que o Senhor está dizendo que vai lá na rua direita, na casa tal, deu endereço, número e tudo mais. Ainda disse o que o camarada está fazendo, está orando. Mas Senhor, ele perseguia os teus. Ele disse: eu sei, mas importa a ele saber que ele vai se tornar um instrumento de salvação na mão do Senhor. Você já se viu fazendo parte do projeto de Deus? Sim ou não? Que é isso, amados? Sim ou não? Sim. Então se prepara. Deus vai contar com você. E esse tempo que nós estamos celebrando, amado, os nossos 13 anos, talvez você quisesse algo mais espetacular. Deixa eu te dizer, hoje pela manhã um homem aceitou Jesus. Isso é o maior milagre que pode acontecer na humanidade. E a prova de que uma igreja está frutífera e funcionando em Deus é salvação nela. E hoje tivemos esse prazer de ver uma mulher de Deus sendo abençoada e se associando a essa visão, como um casal jovem ser restaurado e o homem ainda aceitar Jesus. Olha que negócio de doido. Deus é bom demais, mudando histórias, satisfazendo o desejo do coração daquele que crê. Aleluia. Se prepara, porque Deus vai te chamar para coisas grandes. Eu estou dizendo com relação a essa igreja mesmo. Você ouviu aqui nos avisos que o programa Palavra de Fé, né? De 11 a meio-dia. Mas esse mês de janeiro vai entrar em recesso, a rádio vai ficar tocando o som 24 horas como ela fica. Mas já fomos chamados a aumentar o horário. E eu vou contar com quem? Com o de Lucas somente. Né? Quem vai? Quem vai? Eu vou contar com você. Porque pessoas vão precisar. Tiago também. Tiago sempre vai. Tiago e Neito começou aí também. Mas, amados, há uma mudança de direcionamento. Eu estava até dizendo para a Neide que estava pretendendo dizer não. Mas, amados, quem sou eu para fechar a porta que Deus abre? Eu não estou louco, eu não estou doido. E como é que eu vou te promover? Se não for nos espaços que Deus abre a igreja. Se prepara, porque você vai ser a voz que toca corações na rádio. Você vai levar a palavra de Deus nesse espaço. Porque você vai contar do seu testemunho, de quanto Deus foi fiel e mudou a tua história. E alguém que está lá do outro lado do mundo, porque é pela internet. Se preocupe não, que não vai ser só naquelas ruas perto da rádio, não. Vai ser para o mundo. Tanto em áudio quanto em vídeo. Você falando do amor de Deus. Escrevendo mais um capítulo de Atos dos discípulos, dos apóstolos enviados, dos chamados para brilhar no meio de uma terra cheia de trevas. Quem concorda que a gente está vivendo os últimos tempos aqui? A Bíblia diz que nos últimos tempos as trevas cobrirão a terra. E acabou-se, né? Não, não é assim que o versículo fala. Diz que sobre ti, sobre você, vai brilhar a glória do Senhor. Vai ser resplandecente, ao ponto de pessoas olharem e desejarem a glória do Senhor. As trevas podem cobrir o mundo, mas sobre ti, sobre sua casa, sobre o ministério que Deus colocou na sua vida, vai brilhar a glória de Deus. E ao brilhar a glória de Deus, a Bíblia fala de que a glória é uma manifestação da riqueza de Deus. Segundo a sua riqueza em glória, há de nos suprir perfeitamente, completamente, seja em riquezas naturais, como principalmente o texto está absorvido ali, as riquezas espirituais que só o ungido de Deus pode manifestar. Seja bem-vindo aos 13 anos de idade. Seja bem-vindo às responsabilidades aumentadas. Seja bem-vindo a uma história
que se começa um novo ciclo. Serão 365 dias ou 366, não sei se o ano que vem é bissexto, não. Não, então é 365 dias. De maturidades e experiências poderosas em Deus. De evangelização crescente. De trabalho que vai chegar até suor na testa. Mas frutos poderosos em Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Salmos, capítulo 37. Ainda tem 6 minutos aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é. Oh, aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Salmo 115. Aleluia. Quem confia aqui no Senhor? Para esse final de ano, amado, se prepara. Deus que te protegeu até aqui vai te continuar protegendo e prosperando. Salmo 115, versículo 11 diz: confiam no Senhor os que o temem, ou os que temem o Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Deus é seu amparo e seu escudo. Vou dizer isso de novo. Deus é seu amparo e seu escudo. O que pode te fazer o homem mau? O que pode palavras malditas atravessarem no seu caminho? Não pode. Porque se o Senhor é por nós, pastor, por que o Senhor não termina a sua própria frase? Porque eu quero que você fale sobre a sua vida, quem tem autoridade é você. E a boca fala do que o coração está cheio. Se o Senhor é teu acelerador, absolutamente nada vai te parar. Se o Senhor é aquele que está soprando para que teu barco vá à frente, se prepara. Você vai ser como Jesus, vamos chegar até o outro lado. O diabo pode fazer ondas, pode fazer o vento forte, mas pelo poder da palavra, histórias vão ser mudadas, vidas vão ser impactadas. E eu creio numa crescente nessa igreja, independente de nós. Porque o favor do Senhor está sobre a sua vida. Porque a graça do Senhor e a presença do Senhor está em você. Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Não se canse, não desista, não pare, porque só começou uma temporada de maioridade. Vamos chegar a tudo que o Senhor tem proposto para essa igreja local. Talvez você não seja aquele que vai ver tudo, porque Deus vai te levar para outro lugar. Mas você vai ser um daqueles que lançam os foguetes que vão para a lua. Você vai ser como uma plataforma que vai ser levantada para outras pessoas. Grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Eu tenho gratidão no meu coração pelas pessoas que trabalham nessa igreja, pelas pessoas que fazem parte da diretoria, liderança. Mas, amados, eu tenho o zelo de Deus sobre a sua vida. Não pare, não desista, não desanime, porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Esse prédio é pequeno para o que Deus tem um projeto para essa igreja. Mas nós não vamos sair daqui até que Deus prepare e projete no nosso coração os passos e as decisões certas. Hoje temos esse tema, né? Vivendo o amor de Cristo na plenitude de Deus. Deus vai mudar estações. Deus vai botar palavras-chave no seu coração. E Deus vai fazer que com uma palavra mude toda a história do curso da sua vida. Pai, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido fiel.
Obrigado porque essa festa não é minha, esse povo não é meu, esse povo é teu, Pai. Como Moisés, eu creio, Pai, que não devemos nem nos moveremos se tua presença não for conosco, Pai. Mas eu creio que achamos graça por meio de Cristo, para que essa igreja prospere, avance e cresça. Obrigado pelas finanças e saúde, Pai, dos meus irmãos. Obrigado pela provisão que vem do alto, como uma bênção na unidade que desce do cabeça e vem para todo o corpo. Obrigado porque nessa unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Obrigado por essa igreja crescendo em amor, crescendo nos frutos do Espírito e crescendo também nos dons, Pai. Eu creio em cegos tendo seus olhos abertos nesse espaço. Eu creio em membros sendo restaurados e estabelecidos, Pai. Eu creio em mortos sendo tirados do seu leito de morte, Pai. Em nome de Jesus. E eu creio em famílias restauradas. Eu creio em hospitais esvaziados, Pai, porque aqui está um povo que crê no nome de Jesus. Um povo que vai avançar com a promessa do Evangelho que funciona. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, e a sua bondade de geração a geração. Obrigado, Pai, porque uma geração antiga falou para nós das tuas verdades, das tuas misericórdias e do teu poder. E hoje nós levaremos a palavra da fé, levaremos a palavra revelada até a vinda do Senhor Jesus, prosperando, frutificando, multiplicando para a glória do Senhor.